Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciência. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 10, que é a compreensão do conteúdo, interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso, mais especificamente o esqueleto humano. É para vocês lerem as páginas 168 a 173 e, em seguida, responder a atividade da página 182, questões 1, 2 e 3. Bom, vamos dar início. O nosso objetivo da aula de hoje é aprender sobre alguns ossos do esqueleto humano e suas funções, falar das articulações e da sua importância, dos ossos do crânio e do tronco e sobre os membros superiores e inferiores. Agora eu quero que vocês pensem em todas as atividades que vocês fazem durante o dia, do momento que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Que parte do corpo você usa ao se movimentar? Bom, gente, a coluna vertebral e os demais ossos, assim como os músculos, são fundamentais para que o nosso corpo se sustente, mesmo na posição sentada. Os ossos e os músculos também agem em conjunto, possibilitando os movimentos. Vamos começar aqui falando sobre o esqueleto humano. O esqueleto humano é um conjunto formado pela união de ossos e cartilagens, formando uma estrutura extremamente importante. Bom, gente, os ossos que formam o esqueleto humano, eles atuam nos movimentos, servindo de ponto de apoio para os músculos. E também ajudam a sustentar o corpo e protegem diversos órgãos, como o pulmão, o encéfalo e a medula espinal. Vocês podem ver aqui nessa imagem alguns ossos que está presente no nosso esqueleto, como a clavícula, a mandíbula, o externo, o fêmur, que é o osso mais longo do nosso corpo, enfim, muitos outros ossos que estão representados nessa imagem. Na idade adulta, o esqueleto humano é constituído por 206 ossos. Agora vamos falar sobre as articulações. As articulações são pontos em que os ossos se encontram. Em algumas, os ossos estão bem unidos e não há nenhum movimento entre eles, como ocorre no crânio. Entre outros ossos, as articulações móveis, que podem ser comparadas às dobradiças de uma porta. Como, por exemplo, você pode dobrar a perna ou o antebraço, porque no joelho e no cotovelo existem as articulações desse tipo, que são parecidas com a dobradiça de uma porta. Vocês podem ver aqui nessa imagem alguns tipos de articulações, como a articulação do ombro, do joelho, do cotovelo. Enquanto as articulações do cotovelo e dos joelhos, elas permitem os movimentos em uma única direção, no ombro existe um tipo de articulação que permite movimentos em várias direções. Isso também ocorre com o quadril e com as pernas. Nesses casos, a extremidade de um dos ossos tem a forma de bola, que por sua vez se encaixa na cavidade do outro osso, como vocês podem perceber aí nessa imagem, que mostra as articulações do ombro. As principais partes da articulação do joelho, os ligamentos, um tipo de tecido conjuntivo, unem os ossos. Os tendões, também um tipo de tecido conjuntivo, unem os músculos aos ossos. Os meniscos, formados por um tecido cartilaginoso, diminuem o impacto e auxiliam a movimentação dos ossos na articulação. Como vocês podem ver aí nessa imagem, que está mostrando as articulações dos joelhos e alguns ossos, como o fêmur, que é o osso mais longo do nosso corpo, como eu já havia dito. Aí tem também o menisco, o tendão, e assim vai. Os ossos do crânio. Os ossos do crânio formam uma espécie de capacete que envolve e protege o encéfalo e alguns órgãos dos sentidos. Além disso, os ossos que dão apoio aos músculos da face que entram em ação nas expressões faciais. É por isso que a gente consegue fazer caras de alegria, tristeza ou dor. As articulações do crânio, elas são imóveis, com exceção da que existe entre a mandíbula e o osso temporal.
É essa articulação que nos permite abrir e fechar a boca. Então, gente, as articulações do crânio elas são imóveis, com exceção da mandíbula, que é o que nos permite, por exemplo, mastigar. Como vocês podem ver nessa imagem, tem alguns ossos do crânio, como a mandíbula, o maxilar, o osso temporal. Agora vamos falar sobre os ossos do tronco. A coluna vertebral é constituída por uma pilha de 33 pequenos ossos, as vértebras. No adulto, as 4 últimas vértebras são soldadas e formam o osso chamado de cóccix. Isso também ocorre com as 5 vértebras anteriores ao cóccix, que unidas formam o osso do sacro. Entre as vértebras há pequenas almofadas de cartilagem, os discos intervertebrais, que amortecem choques quando andamos ou corremos. Também são eles que permitem certos movimentos da coluna. Por exemplo, nós temos assim um eixo de sustentação do corpo, que ao mesmo tempo ele é forte e flexível. Além disso, a coluna vertebral ela protege a medula espinal, que faz parte do nosso sistema nervoso. Então, uma função da coluna vertebral é proteger a medula espinal. Nessa imagem vocês podem ver a coluna vertebral e a organização de alguma das vértebras. A caixa torácica é formada por 12 pares de costela, que protegem os pulmões e o coração. Como vocês podem ver aí nessa imagem, a gente tem esses 12 pares de costela que estão protegendo os pulmões e o coração. E nessa outra imagem a gente percebe aqui o pulmão, que está representado por essa cor mais escura. As costelas se prendem à coluna vertebral e ao osso externo. A cartilagem que une as costelas ao osso externo permite que elas se movam um pouco durante a inspiração e a expiração, aumentando e diminuindo o volume do tórax. Esse é o movimento necessário para o ar entrar e sair dos pulmões. Além do diafragma, existem músculos entre as costelas que se relaxam e se contraem, participando dos movimentos de inspiração e expiração. E esses músculos são chamados de músculos intercostais. Os membros superiores e inferiores. Os ossos do braço se unem ao tórax pela cintura escapular, o ombro, formada pela escápula e pela clavícula. Já os ossos dos membros inferiores se unem ao tronco pela pelve, formada pelos ossos coxais e pelo sacro. A pelve apoia e protege os órgãos do abdômen e seus ossos largos, assim como a escápula no ombro serve de apoio para os músculos. Nessa imagem aí, já foi mostrado anteriormente, aí vocês podem ver alguns ossos do membros superiores e inferiores. E a gente percebe que os ossos dos braços e do antebraço, da coxa e da perna, eles dão um apoio para o músculo, para que a gente possa realizar alguns movimentos, como o de andar, correr e pegar objetos. Muitos ossos do nosso corpo funcionam como alavancas, as forças são aplicadas pelos músculos. A contração dos músculos da nuca, por exemplo, puxa os ossos da cabeça que está apoiada na coluna vertebral, fazendo-a inclinar-se para trás. Como outro exemplo também ao se contrair os bíceps, puxa o osso do antebraço, levantando um objeto na mão, também em um movimento de alavanca. Os ossos dos pés colaboram na locomoção e no equilíbrio do corpo. Aí nessa imagem a gente vê alguns ossos dos pés, que são os ossos tarsais, os ossos metatarsais e as falanges. Em nossas mãos, os ossos, os diversos tipos de articulação e os pequenos e numerosos músculos atuam em conjunto, possibilitando uma grande variedade de movimento, alguns bastante precisos. Então, gente, a posição do polegar em relação aos outros dedos, ela possibilitou a produção de ferramentas, a capacidade de segurar objetos. E hoje a gente utiliza bastante isso para manusear uma tesoura ou escrever uma mensagem, como mostrar aí na imagem, um menino com lápis escrevendo.
Agora vocês vão responder as questões da página 182, as questões 1, 2 e 3. Questão 1. Reveja a figura 10.2, depois no caderno responda as questões. Indique o osso que ajuda a proteger a medula espinhal, parte do sistema nervoso. Qual é esse osso? Qual o osso mais longo do corpo? Eu citei ele durante a aula. Qual é o único osso com articulação móvel da cabeça? E explique também qual a função desse osso. Segunda questão. A caixa torácica é formada por 12 pares de ossos. Como se chamam esses ossos? Que órgãos do nosso corpo são protegidos pela caixa torácica? E a terceira questão, vocês vão observar a figura 10.22, que é de uma radiografia do tórax. Ao tirar uma radiografia, a pessoa fica entre um aparelho de raio-x e um filme sensível a essa radiação. Então, os ossos absorvem o raio-x e aparecem como manchas claras no filme. Aí vocês vão identificar as partes do esqueleto indicadas pelos números que estão ali na imagem 1, 2 e 3 e que órgão aparece como duas manchas grandes e escuras. Você vai dizer qual é esse órgão. Bom, gente, na aula de hoje foi isso. A gente falou um pouco sobre o esqueleto humano, sobre os ossos do esqueleto humano e suas funções. E na próxima aula a gente vai falar sobre os músculos. Tchau e até a próxima aula. Oi, turma, eu estou passando aqui no final do vídeo para mostrar esse aplicativo para vocês, Sistema Ósseo 3D. Ele está disponível no Play Store, gratuito, e ele vai mostrar os ossos do esqueleto humano em 3D e vai dar informações sobre esses ossos. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, aqui vocês vão ver as partes do esqueleto humano, que no caso aqui a gente tem o crânio. Aí você clica em qualquer osso. Por exemplo, cliquei nesse osso aqui, é o osso temporal. Aí clica na setinha e vai ter uma descrição desse osso. Aí volta aqui, aí você pode ir para outra parte do esqueleto humano, como aqui, aí você clica aqui, costelas verdadeiras. Aí clica novamente na setinha, aí vai ter uma descrição sobre esse osso. Aí tem também os ossos da mão e do braço, que aí você pode ir clicando e vendo a descrição do osso e dos ossos inferiores. Ó, tem aqui o fêmur, aí você clica para ver a descrição. Esse aplicativo ele é muito bom. E eu vou disponibilizar o link para vocês no grupo. Então, gente, é só isso e até a próxima aula.